Sabadão é dia do quê? Hã? Ei, editor, conta pra galera como é que nós tá neste sabadão aqui, ó. Pois é, né? A gente tá triste porque hoje é final da Sul-Americana. Poderia ser o Coringão? Poderia, mas não foi, né? A galera não tá colaborando. Isso é que eu fico puto da minha cara. Então o que resta a mim é desejar sorte pro Fortaleza, com um pouco de ressentimento, é verdade, porque o Fortaleza eliminou o Coringão, merecido, mas, enfim, o nosso coração apaixonado aqui não deixa a gente olhar racionalmente pro futebol, mas a propósito, sim, estou torcendo por Fortaleza hoje, e se você torce pro Leão, deixa aí nos comentários, vamos ver se ele traz esse título internacional pro Brasil. Bom, brincadeiras à parte, futebol à parte, distração à parte, vamos conversar hoje sobre seguro de vida. Eu recebi uma pergunta da Fernanda lá no Instagram sobre venda de seguro de vida, e a minha conclusão sobre seguro de vida é a seguinte: eu costumo dizer isso com uma certa frequência até. Seguro de vida, ou você tem esse produto, você tem, ou você ainda não entendeu o que é seguro de vida. Ou melhor, seguro de vida, ou você vende ele com facilidade, se você trabalha num banco, numa cooperativa ou até corretor de seguros, ou você ainda não entendeu o produto e por isso não está explicando do jeito certo para o cliente. Antes de eu falar sobre o produto, eu quero trazer um raciocínio que de verdade eu já busquei explicação de alguma forma, mas eu não consigo entender uma justificativa lógica para esse raciocínio comum entre o brasileiro. Vou te explicar que raciocínio é esse e daqui a pouco a gente fala sobre como vender seguro de vida, fechado? Olha o raciocínio. Nós vivemos num país que é um país... Num país que é um país? Não. Eu tenho um probleminha. Nós vivemos no Brasil, que é um país cujo índice de criminalidade é muito alto, né? Principalmente nas grandes capitais. E aí quando o sujeito conquista, compra um carro, uma moto, qual é a primeira coisa que ele pensa? Ele pensa assim, ó, não, sem seguro eu não posso sair da concessionária. Deus me livre, sair de carro sem seguro, vai que acontece alguma coisa, vai que me roubam, vai que eu me acidento. Eu me envolvo em um acidente, vai que acontece alguma coisa. Agora me explica aqui uma coisa que de fato eu não sei. O brasileiro, ele pensa isso do carro. Vai que acontece alguma coisa com o meu carro. Mas ele acha que ele é o super-homem, a super-mulher, que com ele, com ela não vai acontecer nada. Então a pessoa faz seguro de carro sem pestanejar, mas em relação ao seguro de vida, ela não faz. Quer dizer, a pessoa ela consegue achar razoável, achar normal, proteger um bem, mas não proteger o que ele tem de mais precioso que a própria vida. E veja, não é só a própria vida, é a saúde também. Não faz sentido. Vai adiantar alguma coisa a pessoa fazer um seguro do veículo dela, e aí o veículo dela está protegido, e ela sofreu um acidente de outra forma, está acamado em casa e não pode andar no carro? Não faz sentido. Beleza? Então, primeira coisa, não existe nada mais importante do que a nossa vida, do que a nossa saúde. Então, é no mínimo incoerente alguém ter seguro de veículo e não ter seguro de vida. Ponto. Porque a vida é o bem principal. Agora, por que as pessoas resistem a fazer seguro de vida? Porque a maior parte das pessoas entende que o seguro de vida é só pensando de quando ela for dessa para uma melhor, de quando ela for de americanas.com. Veja, é verdade que o seguro de vida traz uma indenização para os familiares da pessoa que foi embora. E deixa eu te contar um segredo. Eu não sei se você sabe, talvez você nunca tenha reparado. Mas olha só, fala até baixo, porque talvez você não tenha percebido ainda. Sabia que você e todo mundo que você conhece um dia vai embora dessa terra? Inclusive eu. Morri mais de 150 mil vezes! Eu sou Jesus! Por que eu tô brincando aqui com você? Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Eu só desejo que isso demore muito. E aí que vem um ponto.
os clientes, as pessoas, elas associam muito o seguro de vida ao fator ausência e, claro, a gente quer viver muito. Então, não vou fazer seguro de vida porque eu não vou morrer agora. Eu espero que não, tá? Mas, o seguro de vida, aliás, eu aprendi isso com o professor Júnior, que deu aula aqui no T2SA, parênteses rápido. Nós temos um programa aqui na T2 chamado T2SA, T2 Sales Academy, que é a academia de vendas aqui da T2, onde a gente dá aula de vendas práticas sobre produtos, investimentos e tudo mais. Nesse momento, as matrículas estão encerradas, em breve a gente vai reabrir, fica ligado aí nas nossas redes que a gente te avisa. Fechado? Fechado parênteses, o professor Júnior Monteiro, que montou uma das maiores operações de seguros em uma das maiores seguradoras do Brasil para ele, veio e deu aula pra gente para falar sobre o seguro. E ele ensinou uma coisa que eu quero trazer aqui para você. O seguro de vida você pode colocar como um acrônimo. Ô editor, escreve assim na tela assim, ó, vida. Não, assim não, isso, assim, vida, beleza, ó. Agora você vai fazer o seguinte, aonde tem a palavra V, a letra V, você escreve vida longa. Fechado? Depois, aonde tem a letra I, você escreve invalidez. Depois, aonde tem a letra D, você escreve doenças graves. E depois, aonde tem a letra A, você escreve ausência. Por que eu quis colocar na tela isso visualmente para você? Porque veja, a cobertura em caso de ausência do seguro de vida é só uma coisa. Só uma coisa. Tem tantas outras coisas que o seguro de vida traz de proteção que o cliente não se dá conta e que você também não se dá conta e por isso não contrata produto. Só que como eu disse para você que algo pode acontecer com o carro, algo pode acontecer com a gente, velho, eu não sei o que vai acontecer com você depois que você terminar esse vídeo. Aliás, eu não sei o que vai acontecer comigo depois que eu terminar de gravar esse vídeo. Eu já morri mais de 150 mil vezes! Eu sou Jesus! Como é que eu acho que eu sou o super-homem e eu não vou ter nenhum tipo de problema que eventualmente pode acontecer? Mas veja, a gente nunca está focado em problema. Então, uma vez que a gente entendeu que o seguro é muito mais que isso, quero te contar uma história. Eu comprei um seguro de vida, aliás, eu tenho 2 seguros de vidas, tá? Eu comprei um seguro de vida de uma corretora, de uma grande seguradora, e ela faz um trabalho de visitar os clientes e tudo mais. Eu já falei isso publicamente algumas vezes, mas vale ressaltar aqui. Nós havíamos marcado para ela chegar na minha casa às 14 horas de um determinado dia. Quando foi às 14 horas e 3 minutos, o interfone do meu apartamento tocou, era a corretora. Quando ela subiu, ela disse assim, muito obrigada por ter me esperado, justificando-se do seu atraso. Mas nem foi um atraso, foram 3 minutos. Mas ela continuou, eu me atrasei porque eu acabo de vir da casa de um cliente onde eu fui fazer um pagamento de indenização por cobertura de doença grave. E claro, aquilo me chamou a atenção, eu comecei a perguntar para ela que doença que era, quem que era o cliente. Claro, ela não me revelou quem era o cliente, mas o perfil do cliente. E o fato é que nessa conversa, ela disse que estava vindo da casa de um cliente que tinha uma idade parecida com a minha e que tinha uma filha, inclusive, na idade próxima da idade da minha filha. E veja, talvez essa história que a Alessandra me contou nem seja verdadeira, do ponto de vista de, literalmente, naquele momento ela estava vindo desse cliente. Mas a moral da história mexeu comigo. E ainda que a Alessandra, nesse exemplo, ela não tivesse vindo literalmente da casa do cliente, existe uma coisa que acontece todo santo dia com as seguradoras. Todo santo dia, as seguradoras estão pagando indenização em vida para os clientes. Todo santo dia. Então, ainda que literalmente aquela história não seja uma história verdadeira, a moral dela mexeu comigo e eu estou contando aqui para você. Ou seja, você pode compartilhar com os teus clientes cases de clientes que foram cobertos pelos seguros que você comercializa. Agora, você não precisa inventar estes cases e também não precisa necessariamente que esses cases sejam cases seus, do seu dia a dia. A tua seguradora tem milhões de cases que você pode compartilhar para que o teu cliente entenda que a cobertura ela é em vida também. E eu dizia, até num outro vídeo, e eu vou trazer para esse, que é o seguinte, não existe nenhuma objeção que seja razoável do que diz respeito ao seguro de vida. Aliás, existe um grupo de clientes que
é um perfil jovem, não tem sobre si nenhum tipo de dependente emocional ou financeiro, está no início da vida profissional. Este é o perfil de cliente que a objeção dele até me convence. Agora, se você que está aqui me vendo, se você tem uma relação, não digo nem financeira, mas emocional com alguém, velho, é tua obrigação ter seguro de vida. Por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, eu não sei o que vai acontecer com você. E aí, quando a gente está falando do seguro, vamos pensar o seguinte. Eu já disse aqui no nosso canal várias vezes, que se tudo der certo, a sua carreira, ela vai ter aproximadamente 40, 45 anos. Porque, né, a gente começa a trabalhar aos 20, vai se aposentar aos 60, 65 anos. Eu sempre falo isso. Se tudo der certo, você vai trabalhar 40, 45 anos. Por que eu falo se tudo der certo? Porque existe uma possibilidade de não dar certo. E essa possibilidade pode estar relacionada à sua saúde. Imagina que algo acontece com você e você não pode trabalhar por 40, 45 anos. Sim, é uma reflexão que é difícil da gente fazer, mas ela é necessária. A gente não sabe o que vai acontecer com o nosso dia amanhã, e eu não estou aqui pregando nenhum terrorismo. Então, para ajudar a Fernanda, que nos perguntou a respeito de venda de seguro, eu quero concluir para você dizendo o seguinte: entenda que o seguro de vida é um produto absolutamente completo para proteção financeira do teu cliente e para proteção financeira da família do teu cliente. Ah, Thiago, mas sabe o que é? Eu atendo cliente investidor. Os meus clientes têm muito dinheiro investido. Eles costumam dizer que é melhor investir do que fazer seguro de vida. Tá errado. Sabe por quê? Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas você tem noção de quanto custa uma sucessão universal de bens no Brasil? Só de imposto, que é o ITCMD, o seu cliente ou você, em caso de sucessão patrimonial, vai pagar por baixo, só de imposto, 4% do valor patrimonial. Em alguns estados, vai pagar 8%. Aliás, diga-se de passagem, o Senado está votando agora para aumentar esse imposto. Tá uma merda esse país! Então, só de imposto. Agora, coloca aqui, custas com advogado, custas com o próprio processo em si, e coloca o ponto mais importante, liquidez. Sabe o que eu já vi, e não foi uma vez só, foram várias vezes, famílias cujo patriarca ou a matriarca foram embora, com um patrimônio muito significativo, e esse patrimônio muito significativo estava em imóveis. A pessoa tinha 10, 15, 20, 30 casas lá. Sabe o que eu já vi? Dos sucessores não ficarem com nada de liquidez, não terem dinheiro para pagar o planejamento sucessório. Ah, Thiago, mas vende a casa e paga. Não, não pode, porque precisa rolar-se o inventário. Então, em um planejamento financeiro completo, envolve a proteção patrimonial, seja do teu cliente, que está começando a vida econômica dele, mas já se relaciona com alguém que é casado, que é casada, que tem filhos. Isso precisa ter, seja do teu cliente, pensando na sua própria saúde, porque algo pode acontecer, ele ficar sem renda e o seguro pode trazer essa cobertura, seja na sucessão patrimonial, inclusive de clientes que possuem muito dinheiro. Vamos lembrar que o seguro de vida é uma indenização que é pago ou ao titular, em caso de doença grave e tudo mais, ou aos beneficiários. E essa indenização é paga imediatamente assim que ocorre o sinistro. Então não há nenhum tipo de burocracia. Então, repito, não tem razão nenhuma para que um cliente não tenha seguro de vida, a menos que você tenha oferecido errado. Como é que é oferecer errado? É falar dos prêmios. Ah, você paga isso. Não, esquece. Primeiro você precisa entender o que motiva o teu cliente. Você precisa entender a estrutura familiar que ele vive, o que é importante para ele. Então, antes de oferecer o seguro para o teu cliente, tenta descobrir dele o que é importante para ele. Ele vai te dizer o que é importante. Talvez para ele seja importante a relação com a família, com os filhos, com a esposa, seja importante a relação com os pais, talvez para ele seja importante o próprio trabalho dele, porque o trabalho dele faz ele se sentir significante. Entenda o que é importante para ele. Depois que você entender o que é importante para o teu cliente, você não vai ser tão duro nas palavras quanto eu fui, dizendo que ele vai embora. Não, não é isso. Mas procura fazer um exercício de reflexão com o teu cliente,
E se isso que é importante para você nesse momento não estiver aqui disponível? Ou se essa proteção, se essa segurança não tiver, como é que fica? E mais uma vez, não dá para você pegar um produto de prateleira e falar, esse aqui para você, esse aqui para... Não, não funciona. Seguro de vida não funciona assim. Seguro de vida funciona com uma proteção customizada à necessidade e ao momento do teu cliente. Você precisa entender isso. Uma vez que você entender bem o produto, a proteção que ele tem, que você pode vender ele customizado e adequado à necessidade do teu cliente, e você partir para entender desse cliente o que é importante para ele, você contar histórias verdadeiras, que não necessariamente aconteceram com você, mas que são verdadeiras, ajuda o seu cliente a tomar uma decisão de proteção. E lembra do que eu falei? Ô velho, não faz o menor sentido você ter seguro do teu carro, não ter seguro de vida. Não tem como você me explicar algo que justifique isso. É insanidade. Assim você vai vender seguro de vida. Claro, não precisa falar para o teu cliente que é insanidade. Mas conta aqui se esse vídeo te ajudou, se trouxe algum insight, se você aprendeu mais sobre seguro de vida, sobre proteção. Aliás, proteção, gestão de risco é um dos temas da certificação CFP. Eu falo que quando a gente estuda CFP, a gente muda completamente a nossa percepção sobre a vida financeira. E é isso, você aprende sobre gestão de riscos. Reitero, ou você tem seguro de vida, ou você ainda não entendeu o produto. Conta aqui pra mim se faz sentido, a gente vai se ver no próximo material e mais uma vez,